Abre a sua Bíblia aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Deus. Do versículo 1 até o versículo 11. A gente não pode mudar a palavra do culto da manhã para o culto da noite, mas tem momentos que Deus está fazendo coisas diferentes. O texto é o mesmo, mas Deus continua falando com a gente. E por que Deus faz isso, irmãos? Porque Deus quer falar com você. Pode ser que eu vou falar coisas que eu não falei de manhã, porque o público é diferente, o texto é o mesmo, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém, queridos? O Senhor vai trazer uma palavra poderosa ao seu coração. Quero aí também parabenizar o pessoal do som, que o som nosso começou bem difícil, mas depois dos avisos, o som já voltou bem audível, gostoso. Então parabéns aí o pessoal que está aí no som aí, tá bom? Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Guarda essa parte desse texto aqui. Mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, ou de repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, coloca as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Posso ouvir um glória a Deus? Então feche os seus olhos e pede para que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus, eu peço agora a Ti, Pai, que a Tua palavra tenha total liberdade sobre este ambiente, sobre os corações que aqui se encontram. Senhor, eu acabei de ler a Tua palavra e liberar, ó Deus querido, a Tua palavra sobre as vidas, sobre os corações que aqui estão. Senhor, eu peço que o Senhor mostre-me o caminho dos corações, para que cada um possa sentir, ó Deus, o poder da Tua palavra e ouvir a Sua doce voz. Pai, eu peço agora a Ti, na autoridade do nome de Jesus, que todo sofisma, todas as fortalezas, Senhor, que o Senhor venha desobstruir os ouvidos, venha, Senhor amado, tirar as escamas dos olhos, para que os Teus filhos possam ouvir, entender, compreender e se submeter à Tua vontade. Pai, no nome santo de Jesus, eu oro a Ti e peço a Ti a bênção do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Irmãos, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, a primeira coisa que eu quero pensar aqui é sobre esse rei Herodes. Esse rei, irmãos, ele já era, você sabe que, por exemplo,
quando Jesus nasceu, um rei Herodes fez um decreto que era para matar os meninos em Israel, porque eles recebeu a visita lá dos magos que veio da Mesopotâmia, né, que veio lá da Babilônia, daquela região, para poder matar Jesus, porque ele recebeu a direção que o príncipe dos judeus, o príncipe de Israel havia nascido, que era Jesus, e eles estavam seguindo uma estrela, e ele disse: acompanhe eles, vão até onde eles estão, eu quero saber quem é esse príncipe. E não encontrando, ele fez um decreto para matar as crianças, e muitos meninos foram mortos naquele dia. Semelhantemente, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Moisés nasceu, o decreto também era para matar os meninos. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque havia uma entidade maligna por trás, tanto de Faraó, que é a mesma entidade maligna que operava na vida de Herodes, e agora essa mesma entidade está operando no neto do rei de quando Jesus nasceu. Esse Herodes aqui, na verdade, é um título. Herodes é um título que era passado de pai para filho. Você sabe que Jesus, para não ser morto, Maria e José teve que fugir para o Egito, e quando eles receberam a notícia que Herodes estava morto, eles voltaram para Jerusalém e foram para a região da Galileia. E quando eles chegam lá, quem assume é o filho que também recebeu o título de Herodes. Esse filho morreu, e o neto daquele Herodes que mandou matar as crianças também recebeu o título de Herodes. E quando ele assume o reinado, ele começa a perseguir os cristãos com um decreto de morte, prendendo os cristãos e matando os cristãos a fio da espada. Então, quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vamos ver uma igreja que estava debaixo de forte perseguição, e não era uma perseguição qualquer, era uma perseguição que os poderes estavam envolvidos. Quando nós olhamos, por exemplo, porque nós estamos vivendo hoje no nosso país, pelas instituições que têm o dever de defender o cidadão, está trabalhando para traficante, estão trabalhando hoje para o crime organizado. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Está sendo gravado, vocês sabem de quem eu estou falando. Criminosos que saem pela porta da frente, que saem do país, que recebem os seus bens de volta, enquanto uma jovem, só por ir lá e escrever de batom numa estátua, recebe 14 anos de prisão. Esse é o país que nós estamos vivendo, o país onde os poderes estão sendo usados para perseguir a igreja, perseguir as pessoas e trazer terror sobre o povo de Deus. Mas pensa que os nossos irmãos estavam vivendo há 2000 anos atrás. Jesus preso, espancado, açoitado, morto. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, que os discípulos do Senhor se trancaram numa casa com muito medo de sofrer as mesmas torturas que Jesus havia sofrido. Mais tarde nós vemos Estevão ser morto, né, por apedrejamento de uma forma violenta. Agora aqui nós estamos vendo Tiago, irmão de João, sendo decapitado por esse rei Herodes, somente com um propósito: para ganhar o favor, para poder satisfazer o desejo dos judeus. E aí ele, vendo que isso agradava a comunidade de Israel, a comunidade judaica, ele manda também prender Pedro, e o texto vai dizer que era o dia dos pães asmos, os pães sem fermento, e eles estavam na véspera da Páscoa, e na véspera da Páscoa e na Páscoa não podia tirar a vida de ninguém em Israel. Então eles estavam esperando passar a celebração da Páscoa para que Pedro também fosse morto. Então, quando nós olhamos para isso, para esse contexto, para essa situação, então nós vamos ver que os nossos irmãos estavam debaixo de grande aflição, os nossos irmãos estavam debaixo de grande luta, de grande perseguição, de dor, de sofrimento. E mais tarde nós vamos ver que os cristãos foram colocados, querido, até mesmo no Coliseu, e se tornaram alimento de feras, cujo próprio apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo: eu glorifico ao Senhor porque Ele me livrou da boca do leão. Então, em um julgamento, o apóstolo Paulo também houve possibilidade de ser lançado também no Coliseu para se tornar alimentos de feras. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu quero dizer para você que o cristão, em todas as gerações, em todos os séculos, o cristão verdadeiro é perseguido. O
cristão verdadeiro, querido, ele sofre porque a sua luta não é contra carne nem sangue, mas a sua luta é contra principado, é contra potestades, é contra demônios que estão se levantando, possuindo pessoas que têm autoridade para trazer dor e sofrimento na sua vida. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Será que nós suportaríamos tamanha luta? Será que nós suportaríamos tamanha perseguição? Porque não precisa de muito, irmãos, para a igreja se dispersar. Não precisa de muito, irmãos, para a igreja, para o cristão hoje ficar desanimado, ficar cheio de mimimi. Eu não quero mais ir na igreja, Deus não ouviu, Deus não melhorou o meu salário. Irmãos, são coisas tão banais que o cristão está vivendo hoje, e isso são motivo de tirar a sua alegria, tirar a sua perseverança, tirar a sua fé, tirar a sua expectativa. E quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, eu quero frisar duas coisas que são muito importantes para a vida cristã, para mim e para você, que nós conseguimos encontrar nessa igreja, que mesmo debaixo de grande sofrimento, mesmo debaixo de grande luta, mesmo debaixo de grande opressão, mesmo debaixo de grande perseguição, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, eles não perderam a unidade. Porque é interessante que o texto vai dizer que a igreja orava pela vida de Pedro. Irmãos, pensa comigo, Tiago também foi preso junto com Pedro. Tiago já estava morto, decapitado, discípulo de Jesus, irmão do discípulo amado João, uma pessoa muito querida. A igreja podia dizer: não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Quantos de nós enfrentamos problemas na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente começa a reclamar e pensar: não tem mais saída. Deixa eu testemunhar para você uma situação. Quando nós viemos de São Carlos para cá, passou um tempo, consegui alugar a casa que eu tenho lá em São Carlos. E aí, irmãos, eu não tinha muita experiência de vida, eu aluguei, fiz um contratinho particular. Fala assim: ai, ai, ai. A pessoa me deixou 3 mil reais de água, 5 mil reais de força, e me acabou com a casa, irmãos. Eu gastei quase 20 mil reais para reformar a casa. Irmãos, aquilo bateu um desânimo em mim. O que eu fiz? Eu fui lá, mandei desligar a água, porque estava no nome dela. Eu falei: não vou pagar. Desligou a força, tranquei as portas da casa, e a casa ficou fechada por 6 meses. E todas as vezes que eu pensava na casa, eu tinha assim uma tristeza, uma angústia por causa daquela casa. E aí um dia eu estava orando, o Senhor falou comigo, falou: o que é melhor, você ter ou você não ter? Porque, querido, se você quer ter as coisas, mas não quer ter problema, deixa eu dizer para você, se você quer crescer, você vai ter que aprender, ter fibra, ter resiliência, ter força para vencer as adversidades do dia a dia. Porque tem gente, irmãos, que parece que está sendo forjado na praia, tomando água de coco. Deixa eu dizer, querido, o exército não é preparado na praia tomando água de coco. O exército é forjado, querido, lá o ferro afia o ferro. Deus quer te levar para um outro nível, mas o Senhor quer te amadurecer, o Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer levantar você como um grande homem de Deus. E o que nós vemos aqui nesse texto? Que mesmo Tiago, mesmo Estevão morto por apedrejamento, mesmo Tiago decapitado, agora não era somente mais o judaísmo ou Saulo, que era alguém que representava o judaísmo, agora era alguém do alto escalão do Império Romano, que estava empenhado em destruir a igreja, trazer dor e sofrimento para a igreja. O que dói em você? Qual é a sua luta? Qual é a sua dor? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios, eu quero ler esse texto com você, Provérbios capítulo 24, versículo 10, mas coloca para mim, fazendo um favor, na Almeida, revista e corrigida. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, porque o que tem de crente frouxo, no meio da luta só reclama, no meio da luta só murmura, no meio da luta só fica reclamando e apontando o problema.
porque se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não é tempo de ser frouxo, é tempo de nos levantarmos e sermos guerreiros, é tempo de fazermos a diferença, é tempo de mostrarmos, querido, que nós podemos até cair, mas nós vamos cair lutando. Amém, queridos? Porque sabe quando Deus vai manifestar o poder dele? Quando você mostrar que você é um guerreiro valente. Quando você mostrar para Deus, como diz em Joel capítulo 3, versículo 10, na NVI diz assim: venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Coloca para mim, Joel capítulo 3, versículo 10, eu coloquei o 11 aqui, o 10, isso. Forjem as suas enxadas, fazendo delas espada, e das suas foices lanças, e diga ao fraco: sou um guerreiro. Uau, fala glória a Deus aí. Olha que interessante, irmãos. Quem usa espada é o quê? Guerreiro. Quem usa enxada é o quê? Um agricultor, uma pessoa do campo. Quem usa enxada, quem usa foice, não é um guerreiro. Quem usa espada e quem usa lança é um guerreiro. E Deus está falando para os agricultores: pega as enxadas de vocês, forjem elas, faça das enxadas de vocês espada, faça das foices de vocês lanças, e vão para a guerra, e diz ao fraco: forte sou. Diga ao fraco: eu sou um guerreiro. Diz aquele que não pode: eu posso. Diga aquele que não consegue: eu consigo, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Mas a igreja do Senhor Jesus em Atos, apóstolo capítulo 12, ela estava unida e orando incessantemente pela vida de Pedro. E quando nós olhamos para esse texto, fica, se fosse nos dias de hoje, muitos iriam dizer: para que se reunir? Vocês viram o que aconteceu com Estevão? Vocês viram o que aconteceu com Tiago? Para que orar? Porque a primeira coisa que Deus quer encontrar em nós é pessoas que se submetem à soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque, querido, se você não consegue entender a soberania de Deus e nem se submeter à vontade soberana de Deus, então preciso te informar, sinto muito, mas eu preciso dizer que o Senhor não é o teu Senhor, pelo contrário, Ele é teu servo, é o teu escravo, porque você só está aqui para que Deus faça as coisas para você. Mas Deus não é teu servo, Ele é Senhor. E Ele quer que você entenda, querido, porque nós vamos viver dias de Tiago, dias que nós vamos orar, dias que nós vamos clamar, dia que nós vamos chorar, mas nós não veremos o milagre. Mas não é porque nós vivemos dias de Tiago, nós vamos perder a esperança de vivermos dias de Pedro, dias que os céus tocam a terra, dia que Deus envia os seus anjos e quebra as correntes, quebra os agrilhões, quebra as algemas. Porque existe pessoas por ter ansiedade, existe pessoas por ter depressão, existe pessoas por ter uma crise financeira, e muitas vezes esses problemas são de ordem espiritual. Porque quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós sabemos, por isso que eu fiz um paralelo, do Herodes com o seu avô, porque o seu avô estava debaixo de uma influência maligna. Esse Herodes também estava debaixo de uma influência maligna, tão maligna que chega um momento que ele se coloca como Deus em Israel. No próprio capítulo 12, você pode ler depois, e diz a palavra de Deus que quando ele se levantou como Deus, e o povo olhou e disse: esse não é um homem, mas sim um Deus. Naquele exato momento Deus o feriu, e Deus, querido, permitiu que ele fosse devorado por vermes de dentro para fora. Deixa eu explicar. Esses vermes, não esses vermes que a pessoa vai lá e toma esses remédios, né? Quando mora no sítio, a gente morava no sítio, tinha que tomar uns comprimidinhos para verme. Não é esses vermes que dá não no povo, não. Quem já viu bicheira? Quem sabe o que é uma bicheira? Quem já morou no sítio sabe. Um animal, quando pega uma bicheira, são vermes desse tamanho que vai comendo a carne do animal vivo.
e Herodes foi devorado de dentro para fora. Uma bicheira se estabeleceu dentro dele e o devorou de dentro para fora, porque ele não glorificou o Senhor, porque ele quis se colocar no lugar de Deus. Agora é interessante que quando nós olhamos para a igreja orava, e muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, eu estou orando, mas Deus não está me ouvindo. Deus não ouve oração de quem não pratica a unidade. Deus não ouve oração de quem não faz parte do corpo, porque a igreja é o corpo do Senhor Jesus. A igreja, queridos, nós somos membros de um corpo, nós somos membros do corpo do Senhor Jesus. Então existem muitas pessoas que estão até orando, estão clamando, estão nas madrugadas orando, mas qualquer oportunidade estão criticando o corpo, estão falando mal do seu irmão, estão apontando os erros do seu irmão, estão apontando as falhas do seu irmão. Então deixa eu dizer, antes da oração tem que vir a unidade do corpo, porque quando nós nos unirmos como igreja do Senhor Jesus, quando nós formos um como igreja do Senhor Jesus, disse o Senhor Jesus no Evangelho de João capítulo 13, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Porque não adianta nós dizermos que nós somos discípulos se nós não estivermos unidos, cada um andando para o lado, cada um fazendo o que quer dentro da casa do Senhor. Mas quando nós estamos unidos no propósito, clamando ao Senhor, nós veremos os céus tocando a terra. E quando nós olhamos para esse contexto de cárcere, quando nós olhamos para esse contexto de prisão, quando nós olhamos para esse contexto de algemas, quando nós olhamos para esse contexto de sentinelas, queridos, esses guardas no mundo espiritual são como quem? São demônios que são dispensados para te atacar, para impedir que você conquiste aquilo que Deus tem. E o grande problema é que Satanás já se tocou, que você é um reclamão. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Porque se o diabo perceber que você é fácil, é muito fácil parar você vai perceber que as lutas são as mesmas. Sabe por quê? Porque quando vem as lutas, você tem que passar sobre elas como quem você fosse um trator. Entende, queridos? Porque diz a palavra de Deus: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Tem igreja do Senhor Jesus aqui, sim ou não? Deixa eu dizer para você, querido, você conhece alguma porta que tem perna? Não é a porta que vai vir sobre você. O Senhor está dizendo: continue, mas tem uma porta que está me impedindo. Ela vai se abrir, ela vai ser retirada, porque as portas do inferno não prevalecerá contra os escolhidos do Senhor. Porque o Senhor te levantou, querido, para ser vencedor. O Senhor não disse que você não teria luta, o Senhor não disse que você não teria problema, o Senhor não disse que você não teria dificuldade. Tanto Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Está difícil, mas tende bom ânimo. Entende, queridos? Não pare, porque nós precisamos ver as potentes mãos de Deus. E Deus não faz nada por quem desiste. Deus não faz nada para quem para no meio do caminho. A Bíblia vai dizer que Davi, irmãos, na caverna de Adulão, eu estou falando também no meu coração aqui, que Davi, ele fugindo de Saul, ele vai se refugiar numa caverna chamada Caverna de Adulão. E naquela caverna se reuniu a ele os fracassados, os derrotados, os falidos, os depressivos. Mais tarde, a Bíblia vai dizer que aqueles 400 homens que se uniram a Davi naquela caverna, se tornaram os valentes do exército de Davi. E o texto vai dizer assim, que a face deles era como de leão, e na batalha eles eram ágeis como a corça. Eu fico imaginando o autor, quando foi escrever sobre os soldados de Davi, e ele colocou lá assim: os soldados de Davi eram valentes, e ele pensou: é muito pouco escrever que eles eram valentes. Os soldados de Davi era isso, não, é muito pouco. Eu preciso arrumar alguma coisa aqui que represente bem o que eram os soldados de Davi. Os soldados de Davi, no meio da batalha, a face deles era como face de leões, como face
face de alguém que vai para cima, que não tem medo, que não recua, vai morrer, mas não para. Todo mundo às vezes, já vi várias mensagens sobre quando Sansão vence com uma queixada de jumento 1000 homens. Mas o texto sagrado vai dizer que desses 400 homens falidos e fracassados, eles acreditaram que eles eram fortes, e quando eles iam para a batalha, o menor feria 100 soldados, e o maior feria 1000 soldados. O texto vai dizer que no meio da batalha, a espada se fundia à mão deles. Eles e a espada se tornavam um só, e eles guerreavam até ver o exército inimigo sendo destruído. Então eu sei que cada um de nós temos uma porção de problema, mas deixa eu dizer, querido, esses problemas não serão vencidos de forma natural. Esses problemas não serão vencidos com um aumento de salário. Esses problemas não serão vencidos somente com a força do medicamento. Sim, nós acreditamos na medicina, nós desfrutamos do privilégio que nós temos hoje de ter a medicina, de termos a ciência a favor da humanidade. Mas existe um Deus que é poderoso, que Ele só está esperando uma atitude de fé, um comportamento, para que você possa se mover e Ele possa liberar sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, depois o versículo 13, diz assim: de todos os lados somos prisioneiros, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 13 agora do mesmo capítulo: está escrito, cri, por isso falei. Está escrito. Olha só essa frase, irmãos, não é a realidade, não é o que você está vivendo, é o que você crê. E se você crê, você fala, e quando você fala, você vai comer o fruto das palavras que saem da sua boca, porque a sua palavra no mundo espiritual é decreto. Cri, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao agricultor, você é guerreiro e ele será guerreiro. Eu criei, eu acreditei, eu tomei posse dessa palavra e eu libero ela sobre hoje o mundo físico. Eu trago ela do mundo espiritual e libero sobre a vida daqueles que creem. Lutas todos nós teremos, mas como nós poderemos contar os nossos milagres se nós não tivermos lutas? Para de ficar olhando a luta somente como uma luta, mas começa a olhar para a sua luta como uma oportunidade de glorificar o Senhor com um grande milagre. Existem portas fechadas, Deus pode abrir, porque diz a palavra de Deus, eu acredito que naqueles dias o cárcere, imagina um cárcere fedorento, um cárcere sujo, escuro, imundo, mas de repente o anjo do Senhor resplandeceu naquele lugar, e diz a palavra do Senhor que resplandeceu a luz do Senhor, as algemas caíram, as cadeias caíram, as portas caíram, os soldados ficaram cegos e eles saíram daquele lugar. Deus vai te tirar, querido, do lugar onde você se encontra. Eu não sei se é uma depressão, se cativeiro, porque às vezes a gente olha somente para esse contexto, prisão, e a gente pensa que essa prisão é somente um lugar onde tem barras de ferros, mas existem prisões que estão dentro da sua mente, depressão, problemas que já se estabeleceu na sua vida, que são crônicos, que você passou a acreditar que não tem saída, que não tem solução. Deixa eu dizer, querido, Deus vai enviar um anjo para mudar a sua história, para você contar e testemunhar um milagre daquilo que Deus está fazendo. Nem mesmo os poderosos deste mundo poderão paralisar o Todo-Poderoso. Nem mesmo os poderosos deste mundo poderão parar o Todo-Poderoso. Quantos creem nisso? Dê uma glória a Deus. Agora eu quero perguntar para você: você é fraco ou você é forte?
Você é fraco ou você é forte? O que você acredita? Irmãos, pensa numa pessoa iletrada, uma pessoa que não conseguia ler, e um dia recebi uma palavra e eu disse: eu vou lá e vou estudar e vou conseguir terminar, porque sobre a minha mente eu acreditava que eu nunca ia conseguir estudar porque eu tinha algum tipo de problema. O diabo estabeleceu uma mentira na minha cabeça. Por exemplo, depois que eu reprovei 3 vezes na 4ª série, minha mãe e meu pai estão lá no fundo, ó. Meus irmãos tudo inteligentíssimos na escola, e eu, irmãos, o único grandão na 4ª série, as crianças tudo pequenininho. E aí eu fui trabalhar de pedreiro, porque eu acreditava que eu só poderia ser bom naquilo. São fortalezas, mentiras. O diabo já colocou você num lugar dizendo que você nunca vai sair dessa condição financeira que você se encontra. Hoje eu quero profetizar hoje aqui sobre a sua vida. Quantos creem no poder da palavra profética? Você vai ter uma casa própria, e não vai ser uma casa própria qualquer não, será uma casa própria linda, uma casa própria que o Senhor está preparando para você.